seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca. Meu nome é Gleiber Félix e hoje eu estou com um guerreiro que é o Douglas Pecorari, que durante 20 anos foi viciado em drogas e em busca da expansão de consciência conseguiu se curar dos seus vícios. Gratidão a todos e espero que vocês gostem muito desse relato. Rausch. E aí, Tchai? E aí, Gleiber? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu também, graças a Deus, bem. Eu queria perguntar como você era antes das medicinas e o porquê que você procurou elas. Então, eu era bem torto, né, Gleiber? Eu tava num caminho de dependência química, desde os 14 anos que eu comecei a fumar cigarro, depois beber, e aí com 16 anos já tava fumando maconha, conhecia cocaína quando tinha 19 anos, né? E aí minha vida entrou meio no viral descendente, né? Fiquei muitos anos assim, né? No começo até que não era ruim, né? Mas depois, com o passar do tempo, né? As coisas foram dando errado. Quer dizer, apesar de tudo, eu tinha muita capacidade de trabalho, conseguia bons empregos, mas não conseguia ficar muito tempo, não. Acabava sempre dando alguma mancada, né? Chegava virado pro trabalho, sempre tomando muito álcool, usando muita droga. E eu não queria fazer nenhum tratamento de ficar trancado, esse tipo de coisa. A clínica. Mas eu via que eu precisava parar, mas eu não conseguia. Eu andava assim, tava às vezes eu voltando do trabalho, eu ficava o dia inteiro pensando que hoje eu não ia usar, eu não ia usar. E aí, de repente, meu carro virava, parecia que era automático, pra ir na direção da lojinha, né? Show de horror mesmo, né? Eu comecei a pesquisar e eu vi, né, que tinha muita gente que tava buscando tratamentos alternativos, né? Vi, inclusive, alguns documentários sobre bogaína, ayahuasca. Fiquei nessa vendo muita coisa, mas eu chegava na hora não ia. Procurar mesmo uma casa, participar de uma cerimônia e acabava não indo. E eu fiquei nisso assim uns 4 anos, conhecendo o tema através do relato dos outros, mas não ia. Aí um belo dia, em 2019, eu procurando na internet, eu descobri que ia ter uma cerimônia num parque público, lá em Mariporã. Eu convidei a minha mãe e falei, mãe, eu tô querendo ir, né, numa cerimônia de ayahuasca, né? Aí ela falou, eu gostaria de ir com você também. Aí nós fomos, né? E minha mãe, chegamos lá na cerimônia, super diferente, depois já aquele choque assim, né? De ver o pessoal bastante diferente do que eu tava habituado. E subimos, né? Um monte de cachoeiras, fomos até o topo lá do parque e sentamos assim, né? Numa clareira que tinha. E aí o xamã começou a servir a ayahuasca. Eu e minha mãe não acontecia nada, né? A gente olhando o pessoal já tudo vomitando, passando mal e a gente não sentia nada. Depois da terceira dose, assim, já tinha passado um tempo e nada tinha acontecido. Aí eu fui pedir a 4ª dose, o xamã, ele virou e falou assim, se eu tivesse tomado tanta ayahuasca quanto você, eu já tinha morrido. Aí eu e minha mãe tomamos a 4ª dose e aí dessa hora, a hora que eu deitei, foi incrível, assim, né? Eu deitei com os olhos fechados, de barriga pra cima, veio já uma luz, abriu uma mandala toda avermelhada, né? Uma coisa muito bonita mesmo. E a partir daí eu realmente vi que eu tava na força. E eu abri os olhos, né? Eu tinha uma pedra na minha frente. Até aquele momento a pedra tava normal, né? Mas a hora que eu abri os olhos, que eu tava na força, aquela pedra tava viva. Aquela camadinha de musgo em cima dela toda já estavam dançando assim pra mim. Aí eu vi que tava conectado com a natureza. Eu era uma coisa só com a natureza, né? Foi assim, muito sublime aquele momento pra mim, né? Eu comecei, né, a passar mal ali logo em seguida, fiz uma limpeza muito forte, né, tinha a impressão que tinha uma mão que entrava dentro do meu estômago e arrancava, assim, de mim um monte de coisa ruim durante essa limpeza, né. Tive várias mirações, né, nesse dia, até Saci Pererê eu vi, cara. Essa é boa. Sério, pra você ter ideia assim, do nível de força que eu tava, na hora da limpeza eu tinha acendido um cigarro, vi que eu tava fazendo uma coisa que não era pra eu fazer, sabe? Eu senti que aquilo tava completamente errado, acender um cigarro, não era pra eu fazer aquilo, alguma coisa tava me dizendo que não era bom.
E aí eu joguei o cigarro fora. E nisso eu tive a impressão, assim, que tinha passado umas 5 horas, né? De tanta coisa que aconteceu, assim, de tanta informação que veio. Depois dessas 5 horas, né, do meu entendimento, que eu achei que tinham passado 5 horas, eu olhei, o cigarro ainda estava queimando. Então, foi uma coisa, assim, de congelamento do tempo, né? Eu estava, assim, em outro plano mesmo, rompi a barreira aí do espaço-tempo, eu não sei o que aconteceu aquele dia, mas foi incrível. E a partir daí, né, desse ritual, já no mês seguinte eu já fui, dessa vez aqui em São Paulo, numa casa, com o mesmo pessoal, mas era a casa que eles estavam abrindo ali, né, no bairro da Saúde. Isso foi em novembro de 2019, foi o primeiro, outubro, em novembro fui num outro ritual, depois eu já comecei a estudar xamanismo, né, então fui querer me aprofundar, depois veio a pandemia, foi uma coisa assim, muito intensa, né, porque quando eu fui estudar o xamanismo, aí tinha ritual, era 2 rituais no fim de semana, 2 aulas no fim de semana, as 2 aulas era na força, bastante intenso. Tive, assim, uma melhora muito grande, né, nas minhas obsessões. O cigarro foi uma coisa que eu tive uma certa dificuldade, né, comecei a ter novos hábitos, comprar um cigarrinho mais natural, né, de palha, aquela coisa, mas o resto, né, a própria bebida e outras drogas, ainda dava aquela vacilada, né, de vez em quando. Eu demorei um tempinho para realmente curar totalmente, né. Foi aí 1 ano e meio de caminhada com a ayahuasca, né? Mas também, assim, eu tive mais de 20 anos de drogadicção, né. 20 anos? Mais de 20 anos. Puta, é muito tempo, cara. Exatamente. Então, é muita coisa, né. Porra. Cigarro, por exemplo, eu fumei quase 30 anos. A gente não percebe o quanto é maléfico ele, né, para nossa saúde, e ele é vendido em tudo quanto é lugar. Exatamente. E ele é um companheiro, né? Com certeza. Na hora que você tá lá parado, pensativo, você fuma um cigarrinho, porque eu já fumei também na vida, cara, e foi complicado parar, cara. É muito complicado. E o cigarro, né, o pessoal da nossa idade, acho que você deve ser mais ou menos da mesma idade que eu, tô com 44 anos. Tenho 48. Então, você é da minha geração, Ayrton Senna, né? O Malborão no peito, levantando a bandeira. Exatamente. Então, eu comecei já com 14 anos fumando Marlboro vermelho, né? Aquela coisa maluca. Eu acho que essa geração mais nova não tem tanto isso, já é um pouco mais... Essa geração mais nova usa vape. O que é o vape? O vape é o vaporizador, né? Eles usam demais. E também tem um alto índice de câncer, né? Com certeza. Então, mas o cigarro foi realmente muito difícil. Porque assim, eu comecei a fazer esse curso de xamanismo, voltei a trabalhar alguns talentos que eu tinha deixado para trás. Por exemplo, eu tive um djembe anos antes, né, da ayahuasca, quando eu morei na Inglaterra, eu comprei um djembe lá, né, toquei bastante tempo lá. Depois, quando eu vim pro Brasil, eu não trouxe junto, que ia ficar muita coisa para trazer. Acabei deixando na casa da minha tia, que mora lá até hoje, né? E aí, quando eu comecei a frequentar essa casa onde eu estava fazendo o curso, comecei a pegar os tambores de novo, né? E a gente brincava bastante lá durante os rituais. E na pandemia não tinha mais rituais, mas eu fiquei com aquele negócio, né? Pô, não tenho nada para fazer, não tem rito, pode sair na rua, vou comprar uns tambores e vou ficar batucando aqui em casa. Nessa época eu estava morando com a minha mãe, né? Em Cotia. Eu comprei um carrom, um bongô, e comecei a fazer uns videozinhos brincando, né? E postando, né, alguma coisa nas redes. Um amigo meu lá da casa, ele me chamou para ir no ensaio da banda dele, que era Caminhantes do Arco-Íris. Quando eu cheguei, já parecia porque eu tava no paraíso, que eu vi aquele monte de tambor assim, né? Falei, nossa, que coisa demais, né? Nos entrosamos ali, comecei a tocar com eles, né? E fiquei durante a pandemia ali muito tempo tocando nos caminhantes, fazendo várias tentações, também rituais com um número limitado de pessoas, mas fizemos Terra Xamã, tocamos no Consciência Cristalina, no próprio Instituto Harmonia Orgânica, enfim. Tocamos em Diadema num rito lá bem bagunçado,
E aí eu fui pegando, assim, né, entendendo como que deve ser feito um trabalho, né, decente, com respeito. Sim, a responsabilidade, né? Exatamente. Tudo, né, as medicinas, as pessoas que estão ali, aos ancestrais. Fui pegando essa caminhada. Mas mesmo assim, tinha alguma coisa em mim que acontecia que eu dava umas pisadas na jaca. Não tinha jeito. Eu dava umas entortadas, perdia no caminho. A Sim. grande mudança mesmo que aconteceu, foi minha grande libertação, foi ter conhecido a Casa Rairá, né? Participei de um rito primeiro, e foi Casa Rairá mais a Nação do Arco-Íris, um ritual no sítio lá da nação. Lá no Magnólia? Acho que é uma Magnólia, exatamente. Foi uma penha terrível, né? Foi um ritual onde eu sofri bastante. Fiquei praticamente todo o ritual sentado na cadeira. Senti a presença de alguns espíritos ruins, assim, estavam em volta de mim. No finalzinho, só que eu consegui ver a luz, assim, fiquei mais tranquilo. Até toquei um pouquinho de bongô lá com eles, mas foi muito no finalzinho. E já meio que a sementinha foi plantada do tradicional, porque até então os ritos que eu frequentava era tudo ou umbanda, ou candomblé, oriental, né? E eu tenho uma formação religiosa evangélica, né? Meio conflitante pra mim também, né? Na verdade, não é conflitante. Quem deixa conflitante somos nós. Somos nós, exatamente. Na época era muito conflitante pra mim. Sim. Hoje em dia já não é mais. Eu tava ali pra tocar, né? A verdade era essa. Quando você tá tocando, é uma forma de você expurgar, você sabia? Sim, né? Com certeza. A dança também, né? O canto, com certeza. Aí depois desse ritual com a nação, eu ainda fiquei um tempo sem ir, né? Porque assim, eu vou mudar agora, como você falou, né? Vou mudar a linha de raciocínio. Eu frequentava os ritos com os caminhantes e a Jaqueline vinha comigo, mas a Jaque, ela já era frequentadora da Casa Rairá. Quando a gente começou a namorar, segundo encontro nosso já foi no ensaio dos caminhantes. E aí, a partir daí, ela sempre ia comigo nas cerimônias que a gente fazia, né? A gente fazia cerimônia pra tudo, né? Era cerimônia pra ensaiar, tudo era cerimônia. Ela acabou meio que se distanciando da Rairá pra ir com a gente. Mas quando ela realmente me pegou no braço e falou, não, vamos pra Rairá, fui já na Casa Nova, né? Lá no Pico do Olho d'Água. Os 2 primeiros ritos lá também foram difíceis para mim, mas eu acredito que foi no terceiro rito que foi incrível. Abriu mesmo o entendimento, né, do que era a ayahuasca na tradição, né, indígena. Os cantos Runimecás, eles realmente trabalham bastante na gente, né? Em um desses rituais eu me senti tão leve, meu, que eu comecei a dançar. E eu não parava mais de dançar no ritual todinho. Não fiz limpeza, não tive nada. E também aí eu já estava fazendo melhor também uma dietinha, né? Porque até então, antes disso, eu já cheguei aí em cerimônia tendo bebido no dia anterior. Quando eu fui para Hará, eu também já estava bem mais consciente, né? Do que eu tinha que fazer, da preparação, de levar a sério. E aí as coisas realmente foram mudando de verdade. Eu tive uma recaída só, onde deu até um desentendimento meu com a Jaque. E eu pedi ajuda, né? O pessoal da Rairá. Mandei uma mensagem pra Luana, falei que precisava de ajuda. Eles foram super bacanas comigo. A Luana falou, firma no rapé, segura aí no rapé. Aí eu peguei o carro, fui até lá, peguei um tubete de rapé, voltei pra casa. Ia firmar no rapé com bastante seriedade, né? Rito, depois dessa conversa, eu fui na fila do rapé, o PP pediu pra eu, ele falou, você aguenta ficar em pé? Aguento. Aí ele foi, pegou a água lá, né? Não sei se era água de Florida, o que era, mas ele espirrou em mim, começou a fazer um rezo, assim, especial ali pra mim. Depois desse dia, olha, eu vou te falar, não sei se foi a minha fé, não sei se foi o rezo do PP, não sei o que foi, mas até os sonhos que eu tinha usando droga, enfim, sumiram todos, assim, vontade, sumiu. Caramba. Cara, incrível, meu, incrível. Por isso que eu sou muito grato, né, à Casa Rairá. A gente Pô, esteve até no domingo lá e levei um pessoal lá. A gente foi em 8 pessoas dessa vez. É um lugar para mim que eu considero bastante sagrado mesmo. Para minha vida foi a grande mudança que aconteceu, largar mais de 20 anos de drogadicção, né? E saber, né, que estava realmente liberto, porque em um desses rituais eu tive a certeza que eu estava completamente liberto do vício. Larguei o cigarro,
cigarro, larguei tudo. Hoje eu nem não bebo mais. Até alguns meses atrás eu ainda tava assim, tomava um vinho com a Jaque de vez em quando, mas hoje nem isso a gente não tem mais vontade de fazer. Se é pra tomar alguma coisa, vamos tomar Nichipan. Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Teve uma vez que eu tava lá na Casa Rairá e tinha um rapaz. Esse rapaz, né, era a primeira vez que eu tinha visto ele, assim. Ele tava de óculos, boné e tal, meio sério, assim. Aí eu só sei que no meio do ritual, eu ficava na antiga casa, tinha como uma salinha de passagem ali pra cozinha, e eu ficava nessa sala. Não ficava ali no meio do ritual, porque como eu toco, eu preciso ter um retorno, prefiro ficar meio à parte. E aí a Lu levou ele pra lá, pra dar um sopro de rapé. Não sei o que estava acontecendo com ele. Terminou de dar o sopro, ele meio que foi deitar, assim. Ele tava do meu lado, eu falei, não, deita não, né, meu? Senão você vai morrer se deitar, né, cara? Aí eu coloquei ele ali, eu falei, encosta aqui na parede e tal, né, cara? Ele ficou lá e aí começou a fazer limpeza. Aí ele foi, fez a limpeza e tal, ele deitou, tava deitado ali. Aí eu vi que ele, tava se mexendo, tava com frio, né? Fui lá, peguei uma coberta, cobri o cara, e aí ele deu uma relaxada, né? E aí ele começou ali a meio que parecer que tava dormindo, e eu ali tava tocando e sempre dava uma olhada, né, cara? E aí chegou uma hora que eu tô tocando ali, eu comecei a ouvir uns murmuros, né? Eu falei, que porra é essa? Na hora que eu olhei, irmão, eu vi ele meio que se mexendo assim. Você já viu borracha pegando fogo, velho? Como aquela fumaceira. Como se fosse uma fumaça negra em cima desse cara. E aí era como se fosse querer entrar nele e ele tipo, não, não, não. Sério, cara? Cara. Aí eu olhei, eu falei, caramba, o que esse cara tem, né? Bom, moral da história, quando acabou o ritual, eu fui lá falar com ele. Eu falei, ô, irmão, vou falar uma coisa pra você. Eu falei, ó, toma cuidado que tem alguém junto com você, velho, e não é legal, não. Espiritual, mano. Tem alguma entidade que tá com você aí, ela não é boa. Aí o cara, ele falou, ele vim parar aqui porque eu tô num processo de querer parar com as drogas, eu sou viciado em cocaína. Aí eu entendi qual que era do cara. Por isso que eu vi aquela entidade ali, falei, é assustador, irmão, é assustador. Com certeza, né? Assim como é um Yushibu, é um espírito, né, da floresta, tudo é espírito, né? A verdade é essa. Oh. Agora, o legal, né, que depois de ter acontecido isso, né, continuei frequentando a Casa Rairá, e veio meu pai estava com um processo bem difícil de diabetes, quase perdendo a perna, com a visão 80% perdida por conta da diabetes, e não tinha quem fizesse ele parar de comer coisa errada, né? Esse que é o problema. E criei um negócio em casa para fazer comida para quem tem diabetes, comidas low carb, fazia marmitinhas, e todos os meus clientes amavam, gostavam, mandava comentário dizendo que estava ótimo. Meu pai virava para mim e falava, meu, que horrível essa sua comida. Não tem sal, não tem nada, eu não quero comer isso não. Eu tinha que fazer e jogar dentro do freezer dele lá, porque ele mora sozinho, e orar para que ele comesse, né? Tinha muito o que fazer mesmo, era pedir para Deus ali, pudesse me ajudar a mudar, né? E aos poucos ele foi entendendo, ele participou de 2 rituais, se eu não estou enganado, 2 ou 3, acho que lá na Casa Rairá. Ele participou de um ritual comigo aqui também na Casa da Jiboia, tava meu pai, minha mãe, minha irmã, meu primo, tava a família aqui. Tinha um amigo meu também, de longa data, que era parceiro das cachaças, né, das coisas erradas, tava comigo também aqui no primeiro ritual da casa. Ele mudou, recuperou bastante a saúde, conseguiu recuperar a saúde da perna dele. A gente também ajudou ele comprando uns curativos especiais e pomadas, né, também, mas ele melhorou a alimentação, conseguiu controlar a diabetes. Não é aquela diabetes 90, mas é 120. Ele tinha diabetes, chegava a 630 de pico. Então ele estava para morrer. E hoje ele está com a diabetes controlada, está recuperando, conseguiu fazer 2 cirurgias, né, nas vistas, está se recuperando bem, a visão já melhorou assim 80%, já consegue ler, já está andando, já fazendo caminhada. Já consegue ter uma vida normal, né? Exatamente. Também sou muito grato aí às medicinas da floresta que mudaram, né, esse bloqueio que ele tinha, porque ele tinha uma paladar infantil, né, e ele só comia bisnaguinha, tudo que ele comia era porcaria, biscoitinho recheado. Foi muito grande essa mudança, né, na minha vida, na minha família, que as medicinas trouxeram, né.
continuei frequentando bastante Casa Rairá, né? E comecei a ter algumas mensagens da força que era para eu seguir firme nesse caminho, que era o caminho das medicinas, que eu tinha que multiplicar. Vinha muito para mim isso, o bem que estava acontecendo na minha vida, né? Eu comecei a falar disso, né? Principalmente para Jaqueline, né? Da vontade que estava surgindo em mim, né? De fazer realmente alguma coisa voltada às medicinas. E aí, nisso, nós levamos um amigo da Jaque também para Casa Rairá, que é programador, e ele ficou assim encantado também, né? Teve uma experiência ótima lá na Rairá, e ele convidou a gente para o aniversário dele. Nós conhecemos a família dele, tudo, mas eu fiquei conversando com ele só sobre ayahuasca, sobre os povos originários. E aí eu falei para ele, né, que eu já estava pensando em fazer alguma coisa e que uma das ideias que eu tinha era de fazer um portal com as casas, meio que mapear as casas que existem para as pessoas saberem, né, onde tem, também fazer uma venda de artesanato, de medicina, né, no rapé principalmente. E aí ele topou a ideia que eu ia fazer pesquisa e ele ia fazer a parte de técnica, né? Ficou combinado fazer isso. E eu mergulhei na pesquisa, entrei em contato com centenas de casas, bate-papo com muita gente, li muita coisa, assisti muitos documentários. Eu mergulhei de cabeça mesmo na cultura indígena no geral, né? Não foi uma coisa específica de um povo só. Eu comecei a pesquisar o xamanismo dentro desses povos daqui do Brasil, né? Olha que legal. Quando eu comecei a sentir que tinha esse chamado, né, de fazer esse trabalho, quem teve mais resistência foi a Jaque, né? Foi difícil convencer. Convenceu a fazer, as coisas aconteceram muito rapidamente. A gente decidiu que ia alugar uma casa, que a gente morava em apartamento. No dia seguinte, no poupa-tempo, eu passei aqui na rua, já que falou, tem uma plaquinha de aluga ali. E eu parei na frente, peguei o celular, liguei para a imobiliária. A moça da imobiliária falou assim, você tá aí na porta? Eu falei, tô. Ela falou, então espera 2 minutos que eu vou mandar alguém aí pra mostrar a casa pra você. E aí mostrou aqui em cima. Só a parte de cima já daria até pra fazer uns ritualzinhos pequenininhos aqui, né? Mas aí, a hora que eu vi, tinha uma rampa lateral, né? Que o dono da casa, o proprietário, é cadeirante. Eu falei, e essa rampa? Ela falou, vou mostrar pra vocês agora. Na hora que nós descemos, que ela mostrou o salão embaixo, com um banheiro, um quarto. Eu falei, meu Deus, eu olhei pra Jaqueline e não acreditei o que eu tava vendo. Aqui, ó, aqui. Falei até baixo pra mulher não ouvir. E dias depois a gente já tava aqui. E uma semana depois a gente fez o primeiro ritual aqui na casa, só eu e ela, né? Pra sentir, né? Como é que seria fazer um ritual. No outro final de semana já fiz um ritual aberto, assim, que eu até divulguei, mas que veio só minha família mesmo e o meu amigo, né? Que é meu amigão, meu irmão. E também largou tudo, cara. Largou, tá super bem. A gente tá fazendo um trabalho aqui de muita cura. Tá aprendendo muito, né? A gente tá estudando, conhecendo, mas tá sendo um trabalho muito bacana aqui, muito gratificante também, porque a gente recebe umas mensagens que a gente fica... Nossa, que bênção. É só chuva de bênção aqui, cara. É sensacional. Na Casa Rairá tem uma organização muito forte, assim, uma responsabilidade muito grande que eles têm com todas as pessoas que vão lá. E aí é bom para vocês trazerem isso para vocês, de fazer um trabalho bem elaborado, ter essa responsabilidade com as pessoas. Isso é bom, cara. Eles são uma referência muito boa, assim. É uma casa muito boa. Gosto muito de lá. Com certeza. E até a minha experiência também no próprio Caminhantes do Arco-Íris, né? Eu passei por diversas casas muito organizadas, né? A Pôr do Sol, também a Mariporã, Consciência Cristalina também, do Smart, também muito bom. O próprio Terra Xamã, né? Lá em Juquitiba, que a gente tocou, foi sensacional lá também, a casa muito organizada. Então a gente foi pegando a bagagem, né? De fazer um negócio bem feitinho, né? Com respeito, né, tem que ter bastante respeito. A pessoa que vem, né, ela vem fragilizada, ela vem precisando realmente de um respaldo, né? Um acolhimento, né? Então a gente colocou isso, né, como meta nossa também de fazer. Tanto que a gente ainda faz os ritos aqui bem limitados, né? A gente está fazendo no máximo 10 pessoas, que é para a gente poder auxiliar todo mundo. Sim, que é só vocês dois, né? Somos só nós dois, exatamente. Então como é dois, aí fica bem complicado, assim. Tem que estar de olho em tudo, né? Em todas as pessoas. Exato. E a gente canta e toca o rito todo. Quando tem que parar para fazer defumação. Um dos dois para um pouquinho, vai auxiliar algum irmão, ajudar com saquinhos, enfim.
Eu acho que como vocês estão começando também, é tudo um aprendizado que vocês vão tendo, aí conforme vai pegando segurança, vai tendo outras pessoas trabalhando com vocês, aí vai melhorando. Como eu comecei a estudar xamanismo, né, a gente encontra muita gente que tá no meio há mais tempo, né? E aí um dia na pandemia eu tava conversando com um dos chais lá, né? O irmão falou pra mim, olha, eu comprei aqui, né? Se você quiser eu vendo um pouco pra você. Aí eu lembro que eu comprei 150 ml de um pouco de ayahuasca, né? Aí cheguei em casa, falei pro pessoal, olha, vocês não me incomodem aqui, eu vou fazer um ritualzinho no meu quarto. Se eu vomitar, vocês me deixem em paz, que tá tudo certo, tá tudo bem. Botei lá uma playlist, cara, foi a pior experiência da minha vida. Eu fui muito fundo mesmo. E não aconselho isso a ninguém. Fazer sem ter um preparo. Aquele dia, por exemplo, eu bebi toda a garrafinha, né, de 150 ml. Hoje eu sei que isso não é uma coisa muito, muito inteligente de se fazer. Entendeu? Você tem que fazer um ritual mesmo, né? E um ritual tem todo o seu time. É, exatamente. Tem que fazer os rezos, né? Mesmo que não sejam o Runimeká, mas você tem que fazer a sua firmeza, sua oração, né? Porque eu lembro de ter ido no banheiro, assim, nesse dia, e assim, as mirações que eu tive no banheiro foram horríveis, horríveis, muita coisa ruim. E eu tava, assim, bem, bem ruim mesmo. Ela te deu um chacoalhão só pra ficar esperto, menina. Isso daqui não é brincadeira, não. É, exatamente. Até aqui em casa a gente tem ayahuasca, mas a gente não faz se não for fazer um ritual. Ninguém brinca com isso, não. O rapé, sim, o rapé é a minha medicina do dia a dia, né? Sim, mas o rapé também, ele acaba sendo uma medicina de prevenção, né? Exato. Eu sou muito grato ao rapé por me dar a firmeza do dia a dia, né? Eu acho que sem o rapé eu teria muito mais dificuldade, por exemplo, para largar o cigarro, para largar outras questões que eu estava habituado a fazer no dia a dia. Então o rapé me dá essa firmeza que eu realmente devo fazer, não que eu tenho aquele impulso, né, no momento de fazer, porque muitas vezes a gente tem o impulso de jogar tudo para cima mesmo, chutar logo o balde, e o rapé ele me traz muito essa firmeza, esse entendimento, né? A palavra que eu venho usando, batendo na minha cabeça assim bastante, é a palavra equilíbrio, né? A gente tem que ter o equilíbrio em tudo. Na hora que você sopra, ele tira aquele monte de pensamento, aquele monte de coisa que você ali já está com aquela certeza absoluta, né, do impulso. Primeiro ele dá uma esvaziada e depois você consegue pensar com mais clareza, né? Então, trabalha tudo, né? Físico, mental, espiritual. Exatamente. Então é isso, cara. Eu acho que é importante a gente ajudar não só a dar visibilidade, né? Acho que agora é realmente se unir mesmo. Porque Deus, cara, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é indescritível, né? Você não pode, por mais que tudo bem, aquela palavra lá é a verdade, a palavra de Deus, mas tem outras, cara. Deus não cabe num livro só. Exatamente. Está em todas as religiões a palavra dele. Não, a palavra dele está em tudo. Não tem como estar separado de Deus. Então, quando a gente entende isso, é muito mais fácil respeitar o outro, seus costumes, sua verdade. Mas, cara, gratidão aí pelo teu tempo, pelo teu relato, porque eu acho que vai ajudar muita gente a seguir um novo caminho na vida, né? Principalmente perante entorpecentes, assim, que hoje a sociedade está dominada por isso. Mas muito bom, cara, gratidão mesmo desse seu tempo. Agradeço. E de você estar se abrindo, né? Porque você falar sobre si, sobre os problemas que você já teve com isso, é ter muita coragem. Mas gratidão, irmão, por esse tempo que você disponibilizou aí para nós. Opa, eu que agradeço. Opa. Joia. Alegria. Então é isso aí.